O Instituto Paraná Pesquisa divulgou nesta sexta-feira levantamento feito em 168 municípios, em 26 estados e no Distrito Federal, apontando que a maioria dos entrevistados apoia a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para o cargo de ministro do STF. Segundo o relatório do Instituto, dos 2.066 entrevistados, consultados por telefone entre os dias 23 e 27 deste mês, 59,7% aprovam a indicação de Moro. Outros 33% dos entrevistados desaprovam a indicação, que depende de iniciativa do presidente Jair Bolsonaro e aprovação do Senado após sabatina do indicado pelos senadores. Não souberam ou não opinaram sobre o assunto em questão 7,1% dos consultados. Essa maioria a favor do Moro no STF é indicativa também da popularidade dele, da confiança que a população tem nele, Augusto Nunes. E como eu comentei aqui na ocasião, e hoje um deputado, o Paulo Ganimi, do Partido Novo, que já deu entrevista aqui ao programa, deu a outro programa hoje, falou justamente aquilo que eu comentei, que os parlamentares na Câmara dos Deputados, quer dizer, os deputados, na hora de votar a questão do COAF, se permanecia ou não no Ministério da Justiça, tentaram mandar um recado para o Sérgio Moro, porque era o que estava mais importante, eu acho, na cabeça deles, é não deixar o Moro com a bola toda. Agora, o efeito, obviamente, pode ser contrário, porque pode recrudescer a confiança da população no Sérgio Moro e a indignação e a revolta popular contra parlamentares que temem ser alvos da justiça. Sem a menor dúvida, se o ministro da Justiça fosse outro, essa questão nem seria discutida. Como o ministro da Justiça é o homem que se tornou um símbolo da maior e mais bem-sucedida operação anticorrupção ocorrida no mundo, é evidente que quem tem culpa no cartório, e isso não falta no Supremo, gente assim, é evidente que eles querem mandar um recado, dizer, olha, não ameace a gente, não nos prejudique, como se isso fosse fazer o Moro mudar de posição, né? Não nos ameace, não nos persiga, porque senão não aprovaremos saída. Só pode ser contra a presença do Moro no Supremo dois tipos de gente. Os que acham, e eu me incluo entre eles, quer dizer, eu acho que o Moro não precisa ir agora para o Supremo. Eu acho que ele deve permanecer no Ministério, porque ele está esboçando o começo da luta efetiva contra um dos maiores tumores que ameaçam as instituições brasileiras, que é o crime organizado. Me refiro aos PCCs da vida e seus congêneres. Ele precisa fazer esse trabalho e, para tanto, ele precisa ter aprovado a lei anticrime, que ele já propôs ao Congresso. Quando essa luta estiver encaminhada, aí sim o Moro pode tomar outro rumo, e esse rumo natural, o rumo natural o leva ao Supremo. Agora imagine outro tipo de pessoa que é contra a ida do Moro. Eles não querem que seja aplicada a lei. O Moro é um homem que, gostem dele ou não gostem, todos têm de admitir que é um homem que procurou fazer sempre justiça, é um defensor da lei. E o Brasil deve ao Moro uma das maiores mudanças culturais da história, né? Culturais, e tem outras implicações essa mudança. O brasileiro aprendeu que tem lugar na cadeia para todo mundo e que acabou aquela história de só prender os 3 P's: pobre, preto e prostituta. Agora tem lugar até para presidente da República, né? Na cadeia. Fala, Zé Maria Trindade. É interessante que eu defendo a indicação de presidente da República para vaga no Supremo Tribunal Federal. Há um pensamento de que não deve ser assim e tal, mas eu entendo que se houver a definição de indicação para o Supremo de ministros do STJ ou juízes, aí haverá uma política muito mais fechada, né? Muito mais difícil de ser examinada entre os próprios juízes que fazem o espírito de corpo e que fazem ali a sua política interna, e não dá certo, é pior. Então eu gosto da ideia do presidente de plantão, qualquer que seja ele, indique os ministros do Supremo. E acho que onde o ponto está errado é no Senado Federal. O
Senado tem que fazer uma sabatina séria, tem que avaliar diretamente o ministro indicado. Tanto é assim, essa liberdade é tanta, que a votação é secreta na Comissão de Constituição e Justiça e depois plenário do Senado. A Câmara, nesse caso, não dá nenhum palpite. O que acontece? O presidente da República indica, imediatamente o ministro indicado sai de gabinete em gabinete. Eu acompanhei vários. Fecham-se as portas e os dois, senador e ministro indicado, conversam. O que eles conversam lá dentro, sabe-se lá Deus o quê? Eu sei que o senador acaba votando a favor daquela indicação. Quem recebeu mais votos contrários até hoje foi Gilmar Mendes, segundo o Dias Toffoli. Veja bem como é que é a imperfeição da sabatina. Lula conseguiu emplacar um ex-advogado do PT e um aliado muito importante, ex-assessor de José Dirceu no Supremo Tribunal Federal. Mas, paciência, é assim. Então, na indicação do ministro Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, vai estar, Augusto, ali no ápice do julgamento dos políticos do mensalão, que vão começar exatamente no início, ali para meados desse ano e final do ano que vem, início do ano que vem. E aí será uma indicação importante. Então, o passo difícil será a aprovação no Senado. E é bom que o ministro Sérgio Moro aprenda aí a arte da negociação e entre para os gabinetes para pedir voto, né, de portas fechadas.